Você ainda tem o mesmo fervor que antes? Quando você começou? Você ainda se alegra com a palavra de Jesus? Amém? Glória a Deus. Você tem vontade de ouvir a palavra de Deus? Amém. Você tem vontade de estar na casa de Deus? Amém. Glória a Deus. Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. Aquele primeiro amor quando nós temos por Jesus. Nós que estamos na casa de Deus, cada vez mais tem que aumentar esse fervor. Porque eu quero falar dos discípulos de Deus, dos homens de Deus que nunca negaram Jesus, nunca voltaram atrás por Jesus. Porque muitos morreram por Jesus, porque tinha certeza que Jesus era verdadeiro, Jesus era vivo, Jesus era Deus, Jesus fazia milagre, Jesus salvava, Jesus libertava. Muitos morreram, alguns decapitados, outros a fio de espada, outros crucificados, e não negaram Jesus porque eles conheciam a Jesus. Ou nós confiamos em Jesus plenamente, ou não confiamos em Jesus plenamente. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele escolheu 12 discípulos que andaram junto com ele e nunca o negou. Se ele fosse um impostor, meu amado, se ele fosse um impostor, minha amada, como dizem por aí, que Jesus não existiu, se ele fosse um impostor, aqueles homens não tinham morrido por ele, aqueles homens não tinham andado com ele, aqueles homens tinham desistido dele. Só que as trevas não conseguiu vencer a luz venceu as trevas. Aleluia! Por isso hoje, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que veio ao mundo, ele mudou a história da nação, ele mudou a história do mundo, antes de Jesus e depois de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje uma transformação no mundo por causa de Jesus. Houve uma transformação nas pessoas por causa de Jesus. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus sara e Jesus cura. Essa noite eu vou falar para você, se você deixou aquele primeiro amor, se você não sente mais aquilo de Jesus, volte ao primeiro amor essa noite, porque Jesus é real, Jesus é verdadeiro, Jesus ainda vive. Amém. A palavra de Deus diz que todos os dias Ele está conosco, até o fim, até a consumação dos séculos. Durante a carreira nós vamos perdendo esta fé. Durante a carreira nós vamos perdendo esse ímpeto de estar na casa de Deus, esse desejo de estar na casa de Deus, de querer estar na presença de Deus. Esta palavra que eu quero trazer essa noite, nós vamos orar para avivamento da igreja. Aqueles que estão dizendo que nós somos cristãos. Aqueles homens que andaram com Jesus, Pedro, mesmo a ponto de morrer, ele dormia na prisão. Por que Pedro descansava? Por que Pedro dormia? Porque ele tinha convicção, ele conheceu Jesus, ele viu Jesus, ele sabia quem era Jesus. Aleluia. Será que se fosse nós não negávamos? Se fosse nos dias de hoje, será que nós não negávamos Jesus Cristo? Por tão pouco nós negamos Jesus Cristo. Por tão pouco nós deixamos Jesus Cristo. Tão pouco. Eu falo isso por mim, porque no decorrer da carreira nós vamos se acostumando. Nós vamos parando. Nós não temos mais aquele fervor. Nós não temos mais aquela alegria. Alegrai-vos quando convidar para ir à casa do Senhor. É assim? A palavra de Deus diz assim. Mas alguns, ai meu Deus do céu, se eu não for, o pastor vai ver que eu não fui. Nós temos que ter o fervor novamente dentro do nosso coração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 1 e diante, até o 6, eu queria ler com você essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 1 até o 6. Vamos ler. Tiago já tinha sido morto. Tiago já tinha sido morto por Herodes. Por que Tiago foi morto? Porque ele não negou Jesus, ele não deixou Jesus. Jesus já tinha sido morto e já tinha sido ressuscitado. Eles creram porque Jesus passou 40 dias com eles ressuscitado. 40 dias com eles ressuscitado.
Você acha, se nós víssemos Jesus aqui hoje, nós não morreríamos por esse Jesus? Mas nós não podemos ver, mas nós podemos sentir a presença de Deus. Como diz em Mateus 28, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. E hoje à noite nós vamos orar por isso, meus amados, em nome de Jesus. Não vai ser aquela oração melosa, não. Nós vamos dobrar o nosso joelho, aquele que puder, aquele que não puder, mas pode fechar os olhos. Nós vamos fechar os olhos, vamos orar e vamos pedir esse avivamento. Esse sopro de novo nessas brasas que estão debaixo das cinzas. Você já viu uma churrasqueira? Aquelas cinzas estão por cima, parece que está apagado quando você sopra. As brasas aparecem. Talvez nós estamos assim essa noite. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Será que nós ficaríamos na presença de Deus se nós perdêssemos a nossa casa? Se a família fosse separada, será que nós ficávamos na presença de Deus? E isso acontecia no primeiro século. Eram perseguidos, perdiam a casa, perdiam tudo. Hoje nós mudamos a igreja. A igreja hoje é um lugar, é um shopping onde pedimos, apenas pedimos, não que é errado. Mas não é só pedir, é adorar o Rei dos Reis. É estar na presença do Rei dos Reis e querer a presença do Rei dos Reis. Esse Jesus maravilhoso. Fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados a cada um, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Misericórdia. Você dormiria? Você dormiria? Amanhã cedinho, você vai, ó, por amor a Jesus. Eu acho que estaria de joelho orando para Deus e falando: Senhor, me livra, me tira daqui, por favor, antes de amanhecer. E Pedro dormia, porque ele tinha visto Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Será que nós temos essa mesma fé nessa noite de Jesus Cristo, em adorá-lo em espírito, em verdade, em crermos em Jesus Cristo e ter essa fé que Pedro teve, que Tiago teve, que João teve, que Pedro teve? Será que nós temos essa fé? Será que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia? Ou somos cristãos apenas de nome? Você se alegrou para vir na igreja hoje? Ou teve um que pensou 2, 3, 4, 5 vezes? Será que nós adoramos Jesus Cristo verdadeiramente, como esses homens adoraram a Jesus? No primeiro século, eles ainda estavam respirando Jesus, ainda estavam conhecendo a história de Jesus, ainda eles sabiam que aquele homem crucificado andou no meio deles 40 dias. Eles viram Jesus andar 40 dias no meio deles, eles viram Jesus comer com eles depois de ressuscitado, eles sabiam de Jesus, eles mudaram a visão, eles mudaram o pensamento, eles sabiam que a vida não valia nada. Porque Jesus em Atos Apóstolos, no capítulo 1 em diante, depois nós vamos ler, Jesus contou das coisas celestiais para eles, ensinou para eles depois que morreu e ressuscitou. Eu acho que Jesus mostrou coisas maravilhosas.
Falou, essa tua vida miserável que se você vive alguns anos aqui, vai passar mais lá no céu. E mostrou as coisas lindas, maravilhosas. Ele falou, eu morri, mas estou vivo. Eu fui martirizado, mas estou aqui. Aleluia, glória a Deus. É este o cerne do Evangelho. É ressuscitar, é a vida eterna, é viver uma nova vida. É ter uma nova história com Jesus. Aqui acabou, não, aqui não acabou nada. Aqui é apenas um começo.